Meu nome é Kelly, tenho 65 anos e durante a maior parte da minha vida fui uma dona de casa dedicada. Meu falecido marido Tosh era médico e eu sempre me orgulhei de cuidar do nosso lar e apoiá-lo em sua carreira. Tínhamos uma vida confortável, mas nada extravagante, pois Tosh acreditava em investir com sabedoria e viver de forma modesta. Nossas vidas mudaram para sempre há 2 semanas, quando Tosh faleceu repentinamente devido a um ataque cardíaco. Foi um choque para todos. Ele sempre foi tão saudável e cheio de vida, era difícil acreditar que ele realmente tinha nos deixado. O funeral foi um borrão de rostos tristes e condolências murmuradas. Eu tentei manter a compostura pelo bem da nossa família, mas por dentro eu estava desmoronando. Foi durante o velório que percebi pela primeira vez que algo estava errado. Minha nora, Lily, sempre foi uma mulher fria e calculista, mas sua máscara de tristeza não estava conseguindo esconder sua crescente impaciência e excitação. Ela continuava lançando olhares para o meu filho, Dave, seu marido, e sussurrando perguntas sobre o testamento de Tosh. Dave, meu filho mais velho, era muito parecido com o pai em muitos aspectos. Gentil, compassivo e dedicado à sua profissão de médico. No entanto, ele também era terrivelmente ingênuo quando se tratava de pessoas, especialmente Lily. Eles se conheceram durante a faculdade de medicina e, apesar das minhas reservas sobre sua natureza manipuladora, Dave se apaixonou perdidamente e a pediu em casamento logo após a formatura. Mamãe, você está bem? Dave perguntou, colocando a mão gentilmente no meu braço, me tirando dos meus pensamentos. Você está pálida. Você quer que eu te traga um copo d'água? Estou bem, querida, eu disse, forçando um sorriso. Só um pouco cansada. Foram algumas semanas difíceis. Eu posso imaginar, disse ele, seus olhos cheios de simpatia. Não se preocupe com nada, mãe. Lily e eu estamos aqui para cuidar de tudo. Eu quase engasguei com minhas próprias palavras ao ouvir isso. Lily e Dave cuidando de tudo? Eu sabia que no fundo da minha mente, Tosh também tinha suas preocupações sobre Lily. Ele sempre foi muito reservado sobre assuntos financeiros, mas me confidenciou algumas semanas antes de sua morte que estava preocupado com a influência de Lily sobre Dave, especialmente quando se tratava de dinheiro. Ele estava prestes a mudar seu testamento, colocando tudo em meu nome e estabelecendo um fundo fiduciário para nossos netos, mas nunca teve a chance. O Sr. Miller, o advogado, pigarreou, tentando acalmar a situação. Por favor, Sra. Lily, gostaria de lembrá-la de que estamos em um ambiente profissional. Lily, no entanto, parecia ter perdido o controle. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e ela tremia de fúria. Profissional? Ela zombou. Isso não tem nada de profissional. Isso é um roubo. Ela está roubando o que é nosso por direito. Eu me levantei, não conseguia mais suportar aquela situação. Lily, já chega. Tosh deixou claro seus desejos. Aceite e siga em frente. Ela se virou para mim, seus olhos cheios de ódio. Você vai se arrepender disso, Kelly. Você vai se arrepender de ter se metido entre mim e o que me pertence. Com isso, ela saiu furiosa da sala, batendo a porta com força. Dave ficou em silêncio por um momento, olhando para o espaço vazio que ela havia deixado, sua expressão uma mistura de choque e confusão. Dave, me desculpe, eu disse, colocando minha mão em seu braço. Eu sei que isso é difícil para você. Ele olhou para mim, seus olhos vermelhos e marejados. Eu não entendo, mãe. Por que ele faria isso? Por que ele nos deixaria sem nada? Oh, querido, eu disse, puxando-o para um abraço. Seu pai te amava muito. Ele só queria ter certeza de que você e as crianças estariam seguros. Dave não disse nada, apenas afundou em meus braços, seus ombros sacudindo com soluços silenciosos. Eu sabia que ele estava com o coração partido, não apenas pela perda do pai, mas também pela traição da esposa. O Sr. Miller pigarreou. Sr. Dave, entendo que este seja um momento difícil, mas preciso saber se você pretende contestar o testamento.
Dave se afastou de mim, enxugando as lágrimas do rosto com as costas da mão. Contestar? Ele perguntou, sua voz rouca. Não, eu não vou contestar. Meu pai tomou sua decisão, e eu a respeito. O Sr. Miller assentiu. Muito bem. Então, se não houver mais nada, eu parei antes de sairmos. Sr. Miller, posso perguntar por que Tosh decidiu deixar tudo para mim? O Sr. Miller hesitou por um momento antes de responder. O Sr. Tosh me confidenciou que estava preocupado com a influência da Sra. Lily sobre o Sr. Dave. Ele temia que, se deixasse a herança diretamente para o Sr. Dave, a Sra. Lily encontrasse uma maneira de tomar o controle do dinheiro e usá-lo para seus próprios fins. Eu não fiquei surpresa. Tosh sempre foi um homem perspicaz, e ele via claramente a verdadeira natureza de Lily. Ele também mencionou que a Sra. Lily estava pressionando o Sr. Dave a investir em alguns negócios arriscados? Perguntei. O Sr. Miller assentiu. Sim, ele mencionou algo sobre um esquema de investimento imobiliário. Ele estava preocupado que o Sr. Dave estivesse sendo enganado. Eu suspirei. Tosh estava certo em se preocupar. Lily era uma mulher manipuladora e gananciosa, e eu temia que ela pudesse levar Dave à ruína financeira. Obrigado, Sr. Miller, eu disse. Eu agradeço sua honestidade. Saímos do escritório do advogado e entramos na luz ofuscante do sol da tarde. Eu não sabia o que o futuro reservava para nós, mas sabia que tinha que ser forte por Dave e meus netos. Tosh havia me confiado seu legado, e eu faria tudo ao meu alcance para honrar sua memória e proteger sua família. As semanas que se seguiram à leitura do testamento foram tensas e confusas. Lily, como esperado, não aceitou a situação pacificamente. Ela bombardeou Dave com ligações e mensagens furiosas, acusando-o de tê-la escolhido e exigindo sua parte da herança. Dave, ainda em choque e lutando para lidar com a perda do pai e a traição da esposa, se fechou em si mesmo, buscando refúgio no trabalho e evitando qualquer conversa sobre o assunto. Eu tentei conversar com ele, oferecer meu apoio e compreensão, mas ele parecia distante, a culpa e a raiva o corroendo por dentro. Ele se sentia traído por Lily, mas também por mim, acreditando que eu havia influenciado Tosh a tomar aquela decisão. Mãe, por que você não me disse nada? Ele perguntou um dia, sua voz rouca de mágoa. Por que você e o papai esconderam isso de mim? Oh, Dave, eu disse, meu coração se partindo ao vê-lo sofrer. Seu pai só queria te proteger. Ele sabia que Lily não era a mulher certa para você, que ela só estava interessada no seu dinheiro. Mas por que ele esperaria até agora para fazer algo a respeito? Ele perguntou, sua voz se elevando em frustração. Por que ele não me contou quando ainda estávamos casados? Por que ele teve que nos colocar um contra o outro assim? Eu não sei, querido, eu disse, abraçando-o com força. Mas eu sei que ele te amava muito e que ele só queria o melhor para você. Lily, incapaz de alcançar Dave, voltou sua fúria para mim. Ela me ligava a todas as horas do dia e da noite, proferindo ameaças e insultos, prometendo me fazer pagar por roubar o que era dela por direito. Ela espalhou mentiras sobre mim para qualquer um que quisesse ouvir, me pintando como uma megera manipuladora que havia envenenado Tosh contra seu próprio filho. A pequena cidade onde sempre vivemos, antes um refúgio tranquilo e familiar, se tornou um campo minado de fofocas e julgamentos. As pessoas que eu conhecia há anos cruzavam a rua para me evitar, seus rostos cheios de desconfiança e desprezo. Eu me sentia isolada e sozinha, o peso da traição de Lily e da raiva de Dave me esmagando. No entanto, em meio à tempestade, encontrei consolo em meus netos. Eles eram muito jovens para entender a complexidade da situação, mas sentiam a tensão e a tristeza que pairavam sobre a família. Eles me visitavam com frequência, buscando refúgio na minha casa aconchegante e no meu colo acolhedor. Brincar com eles, ler histórias para eles dormir e ouvir suas risadas inocentes preenchia o vazio em meu coração e me lembrava do que realmente importava. Eu lutaria por eles, por seu futuro e felicidade,
não importa o preço que tivesse que pagar. Os meses se arrastaram, cada dia uma batalha contra a tristeza, a solidão e a incessante campanha de Lily para me destruir. Dave, afundado em seu próprio sofrimento, mantinha distância, sua raiva e ressentimento criando um abismo intransponível entre nós. Eu me agarrava à esperança de que o tempo curasse suas feridas e o trouxesse de volta para mim. Mas a cada dia que passava, essa esperança diminuía. Lily, incapaz de me atingir diretamente, mudou suas táticas. Ela entrou com uma ação legal contestando o testamento de Tosh, alegando que ele não estava em seu juízo perfeito quando o assinou e que eu o havia manipulado para me beneficiar. A notícia se espalhou pela cidade como um rastilho de pólvora, alimentando ainda mais as fofocas e me transformando em uma verdadeira pária. Meus poucos amigos restantes se afastaram, temendo serem associados ao escândalo. Eu me vi sozinha, enfrentando um futuro incerto e a possibilidade real de perder tudo o que Tosh havia trabalhado tanto para construir. O estresse era constante, me esgotando física e emocionalmente. Minhas noites eram assombradas por pesadelos e meus dias eram preenchidos com uma ansiedade paralisante. O advogado que contratei, um jovem chamado Mark Jenkins, era competente e dedicado, mas me alertou que a batalha legal seria longa, custosa e com resultado incerto. Lily, determinada a vencer a qualquer custo, havia contratado um dos advogados mais ferozes e experientes da região, um tubarão da lei conhecido por sua crueldade implacável e por sua habilidade em explorar as fraquezas de seus oponentes. A perspectiva de enfrentar Lily em tribunal me apavorava. Eu sabia que ela não hesitaria em usar meus sentimentos por Dave contra mim, distorcendo a verdade e me pintando como uma megera manipuladora para conseguir o que queria. Eu temia que sua campanha de difamação me custasse o amor e o respeito dos meus netos, a única luz brilhante em um mundo que havia se tornado sombrio e hostil. Em meio a essa batalha legal desgastante, encontrei consolo inesperado em um lugar improvável, o passado de Tosh. Enquanto organizava seus pertences, encontrei uma caixa antiga cheia de cartas, fotografias e diários que ele havia escrito ao longo dos anos. Eram registros de sua vida, desde sua infância humilde até os primeiros anos de nosso relacionamento, escritos com uma honestidade comovente e uma vulnerabilidade que eu nunca havia testemunhado quando ele estava vivo. À medida que me aprofundava em suas palavras, descobri um lado de Tosh que eu mal conhecia, um homem que havia lutado contra suas próprias inseguranças e medos, mas que sempre se esforçou para ser o melhor marido, pai e médico que podia ser. Em suas palavras, encontrei consolo, força e uma determinação renovada de lutar por seu legado e proteger o que ele mais amava. A revelação das cartas de Tosh mudou tudo. Mostrei-as a Mark, meu advogado, que imediatamente reconheceu seu valor. Elas eram a prova de que Tosh estava lúcido, que suas decisões sobre o testamento não foram tomadas por impulso ou manipulação, mas sim por uma preocupação genuína com o bem-estar do filho e um profundo conhecimento do caráter de Lily. O julgamento foi um turbilhão de emoções. Lily, como esperado, representou o papel de viúva inconsolável com perfeição, derramando lágrimas de crocodilo e acusando-me de querer tomar posse da fortuna que por direito pertencia a ela e ao filho. Seus advogados, como cães de ataque, tentaram me desestabilizar com perguntas invasivas e insinuações cruéis, pintando-me como uma mulher amarga e invejosa que nunca aprovou o relacionamento de Dave com Lily. Mas eu não me curvei à pressão. Fortalecida pelas palavras de Tosh e pelo meu próprio senso de justiça, respondi às perguntas com honestidade e firmeza, recusando-me a ser retratada como uma vilã. Quando chegou a hora de apresentar minhas provas, revelei as cartas de Tosh, lendo em voz alta trechos que demonstravam seu amor por Dave, sua preocupação com a influência de Lily e suas razões para deixar a herança sob meus cuidados. O impacto das cartas foi imediato. O silêncio que se abateu sobre o tribunal era palpável, carregado de emoção.
Dave, que até então se mantivera distante e impassível, olhava para mim com uma expressão indecifrável. Pela primeira vez, pude ver um vislumbre do meu filho por trás da máscara de raiva e mágoa. Lily, percebendo que a maré estava virando contra ela, perdeu a compostura. Começou a gritar, acusando-me de falsificar as cartas e manipular a todos. Seu desespero apenas serviu para fortalecer a imagem de uma mulher movida pela ganância e pelo egocentrismo. O juiz, um homem de feições severas e olhar perspicaz, acompanhou todo o julgamento com atenção. Quando chegou a hora de proferir sua decisão, ele foi direto ao ponto. Declarou que as cartas de Tosh eram autênticas e que demonstravam claramente sua vontade de proteger o filho e o seu legado. Ele validou o testamento, confirmando que eu era a guardiã legal da herança até que Dave atingisse a idade de 40 anos e condenou Lily por litigância de má-fé, obrigando-a a arcar com as custas do processo. O martelo do juiz batendo no ar, decretando a vitória, ecoou pela sala do tribunal como um trovão, marcando o fim de meses de angústia e incerteza. Um suspiro coletivo percorreu a plateia, enquanto eu sentia o peso do mundo sair dos meus ombros. A verdade havia prevalecido. Lily, derrotada e humilhada, deixou o tribunal cercada por seus advogados, lançando olhares furiosos na minha direção. A máscara de tristeza e fragilidade que ela havia usado com tanta maestria durante todo o processo finalmente caíra, revelando a mulher fria e calculista que ela realmente era. O olhar de Dave, porém, era ilegível. Uma mistura de choque, confusão e talvez um amadurecimento tardio transparecia em seus olhos. Ele finalmente se levantou, parecendo hesitante, e caminhou em minha direção. Meu coração batia forte no peito, uma mistura de esperança e apreensão me inundando. Mãe, ele começou, a voz rouca, como se não a usasse há dias. Eu não sei o que dizer. Só diga o que está em seu coração, meu filho, respondi, estendendo a mão para tocar seu braço. Ele olhou para a minha mão por um momento, antes de encontrar meus olhos. Eu li as cartas do papai. Eu sei, querido, murmurei, meu coração se apertando. Eu sinto muito, ele disse, a voz embargada pela emoção. Eu fui cego, egoísta. Você estava certa sobre Lily, o tempo todo. Lágrimas brotaram nos meus olhos, lágrimas de alívio, de perdão, de um amor que nunca morrera, apenas adormecera sob o peso da dor e da mágoa. Puxei-o para um abraço apertado, sentindo seus braços fortes me rodearem. Está tudo bem, meu filho, sussurrei em seu ouvido. Estamos juntos agora, é o que importa. A partir daquele dia, nossa relação começou a se reconstruir, lentamente, como uma planta delicada que renasce após um inverno rigoroso. Ainda havia feridas a serem curadas, cicatrizes que jamais desapareceriam por completo, mas havia também um entendimento mútuo, um respeito renovado e um amor que o tempo e as adversidades não conseguiram destruir. A vida, como um rio que segue seu curso, aos poucos voltou a fluir em nossa família. As águas turbulentas da traição e da discórdia foram dando lugar a uma correnteza mais calma, um ritmo mais sereno que nos permitia respirar novamente. As feridas, embora profundas, começaram a cicatrizar, deixando marcas que, em vez de nos definirem, serviam como lembretes da força que encontramos para superar as adversidades. Dave, liberto das garras de Lily, passou a enxergar a realidade com mais clareza. A venda da ilusão havia caído, revelando a verdadeira natureza da mulher com quem ele havia dividido anos de sua vida. O remorso e a culpa ainda o assolavam por vezes, mas o perdão, oferecido de bom grado por mim e por meus netos, era um bálsamo para sua alma cansada. A relação entre nós, antes abalada pela desconfiança e pela mágoa, floresceu com uma nova força. As conversas se tornaram mais frequentes, mais profundas, permeadas por um respeito mútuo que antes não existia. Dave finalmente entendia as razões por trás das decisões de seu pai, reconhecendo o amor
e a sabedoria que as motivaram. Meus netos, aqueles pequenos seres de luz que iluminavam meus dias mais sombrios, foram os principais beneficiados por essa mudança. A alegria voltou a ecoar pela casa, preenchendo cada canto com risos e brincadeiras. Ver seus rostinhos inocentes, livres do peso da tensão que pairava no ar, era a maior recompensa que eu poderia desejar. A herança de Tosh, antes motivo de discórdia e cobiça, se tornou um símbolo de união e esperança. Utilizei os recursos com sabedoria, investindo na educação dos meus netos, garantindo o futuro deles e honrando o legado de trabalho duro e generosidade que Tosh havia deixado para trás. Lily desapareceu de nossas vidas tão rápido quanto havia entrado, levando consigo apenas a amargura de suas escolhas e a certeza de que o dinheiro não compra felicidade, nem apaga as marcas da ganância e da desonestidade. E assim, os anos se passaram, trazendo consigo novos desafios e alegrias. A vida, em sua infinita sabedoria, nos ensinou que o amor, o perdão e a união familiar são os pilares que nos sustentam nos momentos mais difíceis, guiando-nos em direção à luz, mesmo quando tudo parece perdido. E foi nesse espírito de união, com o coração repleto de gratidão e esperança, que seguimos em frente, honrando a memória de Tosh e construindo um futuro digno do amor que ele sempre dedicou à nossa família.